Seja bem-vindo. Obrigado. Nada como Daylight Saving Time. Você ainda está no dia. Pois é. Deixa eu desligar Exatamente. esse som aqui. Vou desligar esse som aqui. Gostei da trilha sonora. Você sabe que, desde que eu comecei a fazer as lives da Forbes, esse momento tão desafiador que a gente está passando, eu uso a trilha sonora como um warm-up, para que as pessoas fiquem num astral melhor e que a conversa flua de forma leve e prazerosa. Você sabe que desde criança, né? Desde pequenininho, eu lembro que quando era... Tá me ouvindo? Você sabe que eu sou apaixonado por música há muito tempo, desde que eu sou pequeno. Eu lembro que Natal, aniversário, eu sempre fazia primeiro fita cassete, eu sou daquela época, depois CD, e hoje em dia a gente tem Spotify, né? Ou tem, enfim, uma série de outras maneiras, playlists e tal. E é uma coisa que eu curto muito, eu sinto falta, às vezes, de compartilhar essas listas, a música certa para a pessoa certa, no momento certo. Eu acho isso precioso. Muito legal. A gente, então, tem mais alguma coisa em comum, porque eu também amo música desde muito novo. Bom, eu sei que pode parecer desnecessário fazer as apresentações, mas como bom anfitrião, eu preciso apresentar você para as pessoas que estão aqui conosco. Obrigado. Pessoal, Pedro Andrade, carioca, 41 anos, pode passar fácil por 35, você não precisa dizer que você está com 41. Jornalista, escritor, apresentador de televisão. Muitos de vocês devem conhecer o Pedro por dois produtos fenomenais que ele tem, que ele trabalha, que é o Manhattan Connection desde 2009 e um programa que ele é dono sozinho e que embala a imaginação de muitos de nós, que é o Pedro pelo Mundo. Desde quando existe o Pedro pelo Mundo? Camarote, a gente terminou a 4ª temporada, então a gente está falando de mais ou menos 48 países, né? São 4 anos aí. Nesse momento é impossível a gente gravar o Pedro pelo Mundo, mas a gente está planejando um outro projeto, sobre o qual eu ainda não posso falar, mas que é muito interessante, exatamente sobre essa nossa nova realidade. Mas eu, desde criança também, sempre tive paixão por viagem. Eu lembro que quando eu era moleque, minha avó perguntava: o que você quer fazer quando crescer? E eu dizia: eu quero viajar. Ela falava: mas isso não é trabalho. Eu falava: então eu quero ser diplomata, quero ser astronauta, caminhoneiro, comissário de bordo, piloto, qualquer coisa que me permita viajar. E cá estou eu com um programa autoral, meu programa de viagem. Eu não curto muito o título programa de viagem, porque eu acho que ele vem com uma bagagem muito pesada. Existe uma fórmula que é um tanto quanto previsível, né? Eu acho que a diferença do Pedro pelo Mundo é exatamente o foco dele. Ele demanda viagens, mas ele sempre foi um programa sobre pessoas, sobre histórias, sobre esse lado humano do mundo, que é a minha grande paixão mesmo. Eu gosto de gente. Bom, temos mais uma semelhança. Eu não sabia que a gente tinha tantas semelhanças. Eu adoro viajar. E assim como você, eu estou vendo que logo no começo da sua vida adulta, você queria encontrar um emprego onde você pudesse viajar bastante e você chegou a cogitar ser diplomata. Sim. Bom, meu pai era um piloto. Eu nasci dentro de uma família de aviadores. Mas logo depois que eu desisti de ser piloto, que foi a primeira coisa, até por pressão paterna, que queriam que eu fosse, estava muito ligado com a minha vontade de viajar e tudo. Mas logo depois que eu desisti de ser piloto, a primeira coisa que eu tentei ser foi diplomata. Fui descobrir como é que fazia a prova para o Instituto Rio Branco. Cheguei a cursar francês por, sei lá, 6 meses. Mas eu descobri que francês ia ser um impedimento para mim, porque eu não me adaptava com a língua. Inglês, muito pelo contrário, eu sempre... Era quase uma segunda língua, mas o francês eu não consegui desistir de ser diplomata, mas acabei sendo um cara do mundo, com turismo, com os negócios que eu tenho hoje. Então, e legal. Cá estamos. Cá estamos. Com que idade você falou, vou ser jornalista? Desistiu de ser diplomata e foi ser jornalista? Bem, na verdade, assim, quando eu falei diplomata, para ser sincero, eu acho que a diplomacia ela requer estudo demais. Eu nunca fui um ótimo aluno, eu nunca fui um péssimo aluno também, mas
eu sabia as coisas para as quais eu não levava jeito. Por exemplo, eu acho que sou uma das únicas pessoas que eu conheço que repetiu em educação física. Eu sempre fui péssimo. Eu lembro que eu fiquei de recuperação em religião no Colégio Santo Agostinho, porque eu lembro que os freis, eles falavam que eu perguntava demais, né? Então eles falavam, o mundo foi criado em 7 dias, aí falava da abertura dos mares, e eu falava, mas como? Explica isso melhor. Então eu acho que eu sempre tive essa curiosidade nata e essa mania de questionar as coisas. Espero que sem ser uma criança e um adolescente chatos, né? Mas eu não sabia escolher o que eu queria fazer. Eu sempre tive muitas paixões, eu sempre fui muito ruim em ciências exatas, eu sempre adorei história, eu sempre adorei geografia, eu gostava de português, eu gostava de línguas. Então eu acho que o que o jornalismo me trouxe foi uma plataforma para eu exercitar todas essas paixões, né? O jornalismo, ele, de certa maneira, ele te permite ser jornalista esportivo, de entretenimento, você pode falar sobre cultura, você pode falar sobre política, você pode falar sobre economia. Então, ele não me limitava muito. E eu confesso que quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu me dei conta do universo, do quão abrangente é o universo do jornalismo, né? Você pode ser colunista de jornal, você pode escrever mais, você pode querer fazer... Enfim, eu não imaginava que eu fosse acabar trabalhando on camera, como eles falam, né? Trabalhando na frente das câmeras. Mas foi uma coisa que foi muito aos poucos. Eu costumo dizer, modestamente, quando me perguntam qual é a melhor dica que você pode me dar, ou qual é a dica que você gostaria de ter tido que não te deram quando você começou sua carreira. Eu sempre falo, evite atalhos, né? Eu acho que o ser humano, ele tem essa ansiedade, ele quer a oportunidade, ele quer ser catapultado para o sucesso, mas a minha jornada, ela sempre foi muito assim, tijolo em cima de tijolo, em cima de tijolo, em cima de tijolo, aprendendo, 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 e eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, mas eu acho que foi assim que o jornalismo apareceu na minha vida. Eu era curioso, curioso sobre muita coisa para escolher um caminho que não me permitisse aprender sobre todas as outras coisas que me despertam fascínio, né? Encanto. Sabe que durante as nossas conversas eu tenho feito algumas pausas para tentar passar alguns insights, alguns ensinamentos para as pessoas Uhum. que nos ouvem. A Forbes tem, graças a Deus, um público incrível, Eu sei. pessoas com a veia empreendedora nata, e a gente tenta manter essa linha positiva e propositiva, ajudando esse aspiracional. Então, pessoal, anotem o que o Pedro falou, evitem os atalhos, eles podem ser muito sedutores, mas eles não vão chegar aonde você quer chegar. Você pode ter a falsa impressão que eles estão salvando o tempo, mas no fim do dia você vai descobrir que não valeu a pena. Olha o que ele acabou de dizer. Eu agradeço muito as portas fechadas, né? Eu tive algumas oportunidades que me deram muito entusiasmo, tesão. Eu falei, isso vai mudar minha vida, esse é o checkmate, e de repente elas não aconteceram, né? E hoje eu olho para trás e eu falo, ainda bem que elas não aconteceram, porque se tivessem acontecido, eu não estaria preparado, não seria o momento certo, não seria a oportunidade certa, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, que, enfim, eu faço com orgulho, eu tenho absoluta paixão por todos os projetos que hoje em dia eu tenho na manga, então eu acho que eu não posso reclamar mesmo. Acho que bom que o que não era para ter acontecido não aconteceu. E eu não falo isso de uma maneira cumbaiá, minha vida, meu destino estava traçado. Não, não é isso. É você saber abraçar a jornada, né? Os altos, os baixos. Eu costumo dizer que eu, anos atrás, trabalhei como modelo e nunca fui um modelo bom, mas eu aprendi uma grande lição. Quando você é modelo, você tem 10, 20 castings e você chega em casa, você reza para ter pego um trabalho. Frequentemente você não pega nenhum. Então você aprende a lidar com a porta na cara. E isso é uma arte, né? Você saber cair, levantar e no dia seguinte aparecer lá, dar a cara de novo, dar a cara a tapa. Então é uma das grandes lições, eu acho que, da minha vida. Muito legal.
E fora, obviamente, a parte que a maioria dos brasileiros conhecem você, que é a sua participação no Manhattan Connection e no Pedro pelo Mundo, como journalist, você deu vários checks importantes, né? Você foi âncora de um programa de lifestyle de uma das grandes broadcasts americanas, que é a NBC. Como foi essa experiência numa TV americana? Como isso enriqueceu o seu background para estar onde você está hoje, Pedro? É interessante você falar isso, camarote, porque muita gente não sabe que eu comecei em rede nacional americana, né? Eu comecei E fazendo não um é qualquer programa. rede nacional americana. Eu acho que é importante você frisar isso. É. Porque não era apenas Sim. uma afiliada local. Você estava numa broadcast, você estava na. A Sim, NBC e eu disputa sempre hoje head tomo. to head com a CBS. Quem está em Sim, primeiro lugar sim. hoje? Eu trabalhei para duas das maiores emissoras americanas. Primeiro a NBC e depois eu apresentei um programa matinal durante 2 anos e meio na ABC, de 7 às 9 da manhã. Era um projeto que me obrigava a acordar às 2h30 da manhã. Me forçou a morar em Miami durante um tempo, que foi um aprendizado para mim também. Mas eu acho interessante as pessoas não saberem disso, mas de certa maneira eu acho que isso foi, se é que isso não é redundante, que não é redundante não, que isso não é um paradoxo, inconscientemente proposital. São dois paradoxos, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu valorizo os meus projetos brasileiros exatamente no mesmo grau, para mim eles têm o mesmo peso dos meus projetos americanos. Então eu nunca quis que o público brasileiro falasse, o Pedro acha que o projeto que ele tem nos Estados Unidos é melhor do que o projeto que ele tem aqui. Eu acho que eu sou um repórter, eu sou um jornalista, eu sou um apresentador melhor no Brasil por conta das coisas que eu aprendi aqui nos Estados Unidos e vice-versa, né? Quando eu cheguei na NBC, eu confesso que até hoje me choca o fato deles terem me contratado, porque o mundo era diferente. Se hoje ser brasileiro, se hoje essa diversidade que a gente vê, a força latina nos Estados Unidos, por exemplo, isso não existia quando eu cheguei na NBC. Então, eu acredito que o fato de eu ser brasileiro naquela época era sim um obstáculo, e eu tive que lutar muito para conseguir ser contratado e olhando para trás, eu acho que é um fenômeno muito natural. Eu não consigo nem assistir as entrevistas que eu fazia naquela época, porque eu falava, nossa, como eu era péssimo. E não é que eu seja ótimo hoje, mas eu aprendi muito, né? Nada como experiência. Então, eu trabalhei nesse programa da NBC, que era um programa, como se falou, lifestyle, onde eu fazia cobertura de arte, cultura, gastronomia, etc. Fazia muita entrevista. Depois eu fui convidado para fazer o Manhattan Connection. Eu fazia os dois simultaneamente. Depois eu passei para ABC, para a ABC aqui nos Estados Unidos. E esse programa realmente foi uma escola, foi um divisor de águas na minha vida, porque a gente está falando de 3 horas ao vivo e aqui eles têm um formato que eu acho interessante. O primeiro horário ele é muito jornalístico, ele é muito, que eles chamam de hard news, né? Então eu entrevistava senadores, governadores, falava sobre homicídios, juízes, advogados, era uma coisa muito mais densa. Depois o segundo era um pouco mais leve, e o terceiro eu entrevistava o Justin Bieber, estou tentando lembrar, foram tantas. A Eva Mendes, que estava lançando um filme, ou uma cantora que estava lançando um disco. Então, aquilo me forçou a aprender a lidar com o ao vivo, a falar de coisas muito sérias e muito pesadas, e também abraçar as coisas mais leves e não perder a minha identidade, o meu DNA. Poder, né, navegar todos esses universos, todas essas realidades, sem perder na minha linguagem. E eu acho que o jornalismo ele evoluiu também. Antigamente existia essa divisão, né? Você tinha o Cid Moreira, que era aquela coisa, boa noite, que era uma coisa impostada, e ele não podia estar no show do, sei lá, do Pearl Jam, entrevistando o metaleiro. Era uma coisa que você tinha que ser segmentado. E eu tenho muito orgulho de poder hoje estar no Manhattan Connection falando sobre temas políticos, sobre a pandemia, no epicentro da pandemia, que é Nova York, e como no Pedro pelo Mundo também. No Pedro pelo Mundo eu entrevisto pessoas que foram vítimas de guerras, de genocídios, passaram por atrocidades inimagináveis, e também posso entrevistar um ator,
uma blogueira, um jogador de futebol, sem deixar de ser eu. Sem deixar... Eu acho que a vida, ela é assim, né? A gente pode ter um papo muito denso, um papo muito sério, ou a gente pode ter um papo muito leve, e a gente não precisa fingir que é outra pessoa ou assumir um tom não nosso para ser levado a sério. E isso, para mim, é muito gostoso enxergar isso. Eu acho que eu só consegui adquirir isso por via de todos esses projetos. A NBC, a ABC, o Manhattan, o Pedro pelo Mundo. Né? Eu acho que a gente tem várias facetas e é importante a gente poder ter essa cabeça aberta sem abrir mão da nossa identidade. Que não deixa de ser um outro grande insight para as pessoas que estão começando na vida, né, Pedro? Porque se você fosse cabeça fechada, não, eu quero ser jornalista e quero ser jornalista de mídia impressa. Não vou fazer televisão, meu negócio é escrever sobre destinos turísticos. Acabou ali, né? Você poderia estar escrevendo, mas você não teria nenhuma dessas outras muitas oportunidades que foram sensacionais. Muito legal. Essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas eu não sei se você sabe. Quantos países você já visitou, Pedro? Mais ou menos 60. É porque esse número eu não sei. Eu tenho que parar um dia e escrever nome a nome para fazer a conta. Mas eu falei, deixa eu jogar a pergunta. E chega uma hora assim que você, por exemplo, você vai na Geórgia e eu estava em Kazbeg e ali do outro lado estava a Rússia, porque faz fronteira a Geórgia e a Rússia fazem fronteira, e no Sudeste Asiático você tem ali um monte de lugar que a gente já viajou de trem, já pegou carona. Então é difícil dizer. Mas com o Pedro pelo Mundo eu diria que 48. E eu, enfim, sempre curti viajar, como a gente falou, então toda oportunidade que eu tive, eu viajei. É interessante ver como o mundo muda, mas a gente muda também, né? Então a nossa postura, no início, assim, anos e anos atrás, eu queria ocupar aquele mapa, né? Eu queria botar mais pininho a cada vez que eu... E hoje eu acho que a profundidade, a essência da viagem é mais importante que a quantidade de lugares que a gente visita. Eu lembro da minha avó, que faleceu há pouco tempo, ela foi uma grande influência, porque ela nasceu em São Luís, no Maranhão, e ela viajou muito. Então, alguns dos meus hábitos, como viajar, mandar cartão postal, vieram dela. Você ainda manda cartão postal hoje? Muito. Muito, Físico, muito, muito. Print. Físico, é claro. E a minha equipe do Pedro pelo Mundo, que é uma equipe super enxuta, né? Mandar cartão postal em Xangai é fácil, mas mandar cartão postal em Dar es Salaam, na Tanzânia, ou em Maum, mas eu já chego, eu falo, eles já sabem. Onde tiver um cartão postal, eles já falam, Pedro, compra logo para a gente não ter que parar. Eu não tenho mais nenhuma outra exigência, só o cartão postal. É um hábito que eu herdei dela mesmo. E eu mencionei minha avó exatamente porque ela me levava nessas viagens, excursões de ônibus, em que você pagava X e aí você passava por 20 cidades. Só que às vezes você já era noite, estava um breu e falava, aqui do lado é a cachoeira tal. Mas você tinha pago as 20 cidades, você tinha que passar pelas 20 cidades, por pior que a experiência fosse. Então, toró, mas a gente vai lá na praia, vai ter que passar por lá. E hoje, depois de viajar tanto e amadurecer, eu vejo que às vezes é melhor você focar num destino, você viajar da maneira certa, você realmente mergulhar naquela realidade, você degustar aquela experiência. São expressões que perigam cair no clichê, né, no piegas, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que quanto mais velho eu fico, quanto mais eu amadureço, mais eu percebo que a profundidade daquela experiência é mais importante que só, talvez, a visita ao ponto turístico, né? Talvez nada contra esse tipo de viagem. Eu acho que há momentos para esse tipo de viagem também. Mas eu acho que as viagens que realmente me mudaram, que me marcaram, que foram divisores de água na minha vida, foram as viagens que tiveram esse teor de não vou dizer de relaxar no lugar, mas de você realmente mergulhar e provar
o que eles comem. E sim, eu sempre falo que o Pedro pelo Mundo é um programa que demanda muito emocionalmente, porque a gente tem pouco tempo. No final eu tenho que ter aquela conclusão que sempre termina todos os episódios, e para que eu tenha uma opinião sobre aquele episódio, eu tenho que sentir aqueles cheiros, eu tenho que conversar com aquelas pessoas, eu tenho que tentar entender por que elas são daquele jeito, ter a cabeça aberta para não julgar, né, ninguém, porque mesmo quando a gente fala, a pessoa come barata, que nojo, você tem que entender que talvez aquele lugar tenha passado por um genocídio, as pessoas nos anos 70 estivessem morrendo de fome, a única fonte de proteína deles, como é no Camboja, né? A única fonte de proteína eram os insetos, e aí a gente incorporou a gente. Eles incorporaram aquilo na dieta. Então eu acho que quando você pode ir para o mesmo lugar, passar 3, 4 dias, e você pode só ir no parque de diversão, você pode ir só no ponto turístico, ou você pode tentar ir na birosca onde eles tomam café da manhã, né? Tentar realmente conversar com as pessoas, sentar no bar e conversar com as pessoas. É um dos grandes desafios desse momento, para mim, esse distanciamento social que eu respeito e eu acho que é absolutamente, acho não, tenho certeza que é absolutamente necessário, mas eu sou um cara que gosta de toque, que gosta de conversar com gente estranha, não, mas com pessoas que eu não conheço, Pessoas que gosta de diferentes, fazer amizade. culturas Exatamente. diferentes, different walks of life. Você sabia que nesse ponto eu viajo bastante a trabalho, a Sim, lazer, e ao mesmo tempo que eu vou nesses lugares clichês, porque não faz sentido eu ir em Londres e não ir lá embaixo ver como é o Big Ben, ou entrar sim, na Abadia, enfim. Mas eu sempre procuro experimentar o que os locais experimentam. E uma sim. vez eu estava com um grande amigo, sócio meu na época, um amigo irmão. A gente estava em Dubai e já tinha experimentado. Eu estou falando isso há 14 anos atrás. Dubai não era nem de perto o que é hoje. Dubai era Ainda muito era, diferente. ainda era um grande canteiro de obra. Já tinha o Burj Al Arab, já tinha muita coisa, mas estava longe de ser o que é hoje. E muitos hindus ali dirigindo táxi, né, nos hotéis. A gente pegou um táxi e eu perguntei qual é o melhor restaurante hindu de Dubai. Aí ele falou, o Uhum. senhor não vai querer ir lá. Eu falei, não, eu faço questão de comer aonde vocês comem. Porque eu adoro culinária thai, hindu, mas eu não quero aquela coisa Mickey Mouse, que já está tão Sim, ocidental, que no fim do dia você está comendo comida que você comeria num ah, restaurante internacional em Nova York. sim, Pedro, quando a gente chegou no restaurante, a ideia do meu sócio e amigo foi, olha, vamos embora porque não era nada receptivo do ponto de vista estético, nem de higiene. E talvez tenha sido o melhor restaurante que a gente comeu numa viagem que a gente fez 3 semanas entre Oriente Médio e uma parte da Europa. E você só sim. via pessoas locais ali, eram os hindus que estavam comendo num restaurante hindu. Então, eu valorizo muito essa coisa. E ouvindo você falar sobre esse estilo de viagem que prestigia apenas os pontos turísticos, eu acho, sinceramente, essa é uma avaliação minha, que as redes sociais têm muito a ver com isso. Porque Uhum. antes das redes sociais, você não necessariamente precisava mostrar que você esteve ali. Você pode voltar, mostrar uma foto que foi impressa, que foi revelada, e comentar uma viagem. Mas hoje a necessidade de check, olha, eu estou aqui. Sim, Quantas vezes você está numa cidade e você vê pessoas que pararam em frente a um monumento, um ponto turístico, eles não experimentam aquilo, eles vão lá, fotografam e vão embora porque eles estão correndo para ir para o próximo. Então, eu sim. acho que as É, é, enormes é, é, vantagens das redes sociais, o que você acha disso? eu acho que há lugares cujo turismo foi catapultado graças às redes sociais. A Sem Islândia dúvida. é um desses lugares, né? É, eu tento não julgar as diferentes formas de turismo. Não é o tipo de turismo que eu gosto, que eu quero para mim, né? Mas eu sei que gerações diferentes têm baratos diferentes, curtem coisas diferentes. E se antigamente você mostrar um vídeo que você fez na sua viagem, ou né, antigamente você chegava na casa de uma pessoa, vou te mostrar o vídeo do meu casamento, sei lá. Hoje em dia as Você pessoas está no elas querem. TikTok, Pedro? Você está no Não TikTok? estou no TikTok ainda, não. Então, você Mas vê, é uma geração diferente, porque aqui em casa, meus filhos estão todos no TikTok. Todos. sim. É. Ah, Eu tento não julgar, eu vejo isso.
vejo isso até assim nos templos de Bagan, em Mianmar, né? Eu vejo as pessoas meio que vivem por via de um mundo filtrado pela tela, né? Mas ao mesmo tempo, isso aqui não seria possível sem essa Não, tecnologia, né? não, eu Então, não se a sou gente está contra, eu batendo não esse sou papo, contra. Eu só acho interessante as muitas diferenças de pessoas quando viajam. E falando em é, viagem, eu quero entrar num tema que eu acho que é importantíssimo para o momento que a gente está vivendo. E eu queria ouvir a sua opinião e o seu feeling em uhum, duas frentes. Primeiro, você está na cidade que é, sem sombra de dúvida, uma das mais impactadas do mundo com o uhum. Covid-19 e, ao mesmo tempo, é a capital do mundo. Isso não é clichê, é a cidade que eu mais gosto no mundo e eu posso garantir que ela é muito especial. Como é que está a vida em Nova York hoje, Pedro? É. Bem, primeiro, você tem razão, a gente compartilha, eu também tenho paixão absoluta por Nova York, desde a primeira vez que eu cheguei em Nova York, eu senti que eu pertencia a esse lugar, a gente pode falar disso depois. Só um parênteses. Eu estava quarentenado em Nova York por 3 meses. Eu estou trabalhando na Flórida. Eu cheguei ontem, vou ficar aqui 14 dias fazendo um projeto para a TV americana. Mas depois eu volto para minha casa em Nova York. Eu tenho escrito muito, né, sobre a vida em Nova York. Enfim, está no epicentro da pandemia, nesse momento pelo qual a gente está passando. É difícil de falar disso sem dar a dimensão da tragédia, né? Eu acho que o coronavírus, o Covid-19, ele veio meio que como uma onda mesmo. Começou na China, foi o Irã, depois a Itália, a Espanha, mas quando chegou em Nova York, a experiência foi absolutamente devastadora. Eu, na verdade, estava em Nova York quando aconteceu o 11 de setembro, né? Eu fui voluntário nas torres, nos escombros, durante 5 dias. Então, eu presenciei um momento caótico e trágico em Nova York e eu acho que uma das grandes lições que eu aprendi naquele momento foi que o nova-iorquino ele tem essa coisa de cair e levantar. Existe esse sentimento de união, né? O nova-iorquino, eu acho que parte do que torna a cidade fascinante é o fato de Nova York acolher todo mundo. Então você entra no metrô, eu costumo dizer que o metrô é meio que um microcosmo de Nova York, né? Você tem uma drag queen cubana, você tem um judeu ortodoxo, você tem uma mulher muçulmana com a burca, e todo mundo está ali e ao mesmo tempo existe uma harmonia que só é possível porque todos somos New Yorkers, todos somos nova-iorquinos. Se eu te falar que foi fácil presenciar o que eu presenciei, eu moro perto de um hospital, então a gente via esses caminhões que são frigoríficos de corpos, né? A gente está falando de milhares e milhares de pessoas que morreram. Se você pensar no 11 de setembro, sem querer comparar a tragédia, 11 de setembro foram 3 mil mortes, a gente já está em 15 mil. Né? Então, pense quantos 11 de setembro nesses 3 meses. Eu acho que é importante a gente também não tomar cuidado para não ficar imune Aos ao números, tamanho, né? aos números, que o que é muito fácil. Agora, para mim, eu sou um cara que a energia de Nova York é uma coisa incomparável, né? Aquilo é combustível para mim. Então, as calçadas lotadas, os restaurantes, eu como muito fora, os bares. Então, A gente se é conheceu num muito. restaurante, né, Pedro? A gente trocava mensagem, a Exatamente, gente já se falava. Em uma noite, a exatamente. gente, no Meatpacking, eu estava sentado na mesa ao lado, falei, com licença, eu poderia te incomodar? A gente se encontrou num restaurante jantando em Nova York. E depois você foi ao Completamente Manhattan, lotado. exatamente. E foi, exatamente. Não, mas eu sou um cara otimista por natureza. E de uma maneira muito estranha, estando isolado, dentro da minha casa, tomando todas as precauções, esse tem sido um momento muito produtivo para mim, né? A gente viu que algumas indústrias elas não tiveram escolha, tiveram que puxar o freio de mão e tiveram que parar. E o jornalismo não.
né, o jornalismo, existe uma curiosidade, existe um interesse, principalmente de como está a vida em Nova York nesse momento, que foi sua pergunta. Eu sempre disse que eu amo Nova York quase como eu amo uma pessoa. Eu não conseguiria dar as costas para Nova York nesse momento. Eu acho que eu só consegui aceitar essa oportunidade de vir para cá trabalhar agora nesse momento, exatamente porque eu sinto que Nova York já passou do topo da curva, está melhorando, né? Se algumas semanas atrás eram 900 mortes por dia, hoje foram 103 mortes, e não menosprezando a tragédia, mas eu sinto que a vida está voltando devagar ao normal. E isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que o nova-iorquino ele também é disciplinado, sacou? Ele sabe, tá, isso aqui é um horror o que está acontecendo, mas a gente vai superar junto. O que tem que fazer? Tem que usar máscara? Vamos usar máscara. Tem que distanciar? Vamos distanciar. E eu sinto muito isso no nova-iorquino. Talvez eu me identifique com essa postura, né? De aqui chegamos no caos, o que a gente tem que fazer? Depois a gente chora, né? Depois a gente Essa é uma característica lamenta. muito grande mesmo de Nova York, né? Que não, obviamente, sem comparar as tragédias. O 11 de setembro mostrou isso, né? A Uhum, resiliência e a união do povo. Eu adoro essa cidade. Eu vou uhum, pré-Covid, eu ia uma vez por mês a Nova York. Semana uhum. passada nós teríamos a Forbes Party, que é um evento que a gente reúne 400 convidados, uma boa parte deles brasileiros. Esse ano você ia estar lá conosco e eu Com estou assim, certeza. mesmo à distância e vendo o sofrimento que está acontecendo no Brasil, muito triste pelo que está acontecendo no Brasil e imensamente impactado com Nova York, porque as notícias que eu tenho lido, fora esse número absurdo de mortes, é o impacto real na economia, né? Muitos restaurantes Sim. fechando para não mais abrir, não é aquela coisa, estamos fechando temporariamente. É. A indústria do turismo, big question mark, como é que vai ser isso pós-Covid? E eu queria que você opinasse, o que você acha que vai ser da cidade pós-pandemia? É uma recuperação rápida? É uma recuperação demorada? Como é que vai ser? Shows da Broadway, como é que eles vão fazer? Vai ser um terço da capacidade do teatro? Os É. grandes espetáculos? O que está sendo falado? Como é que vai acontecer esse... Bem, eu acredito que não só em Nova York, mas no mundo a gente vai ter que viver uma nova realidade, um novo normal, que tem virado até um clichê, durante um tempo até essa vacina surgir. Geralmente, vacinas demoram entre 10 e 15 anos para serem elaboradas. Eu sou muito otimista porque, na verdade, a gente já tinha visto outros vírus semelhantes, como MERS e SARS na Ásia, isso até cobrindo pelo mundo em um dos episódios, e por isso esse não é um vírus absolutamente desconhecido. A gente vê autoridades como o Dr. Fauci, que trabalha na Casa Branca, que é o cientista, médico super respeitado, e ele fala que a expectativa é que daqui a 9, 10 meses a gente tenha uma vacina. Isso não é uma certeza. É claro que o mundo não pode parar por mais 9 meses. Mas eu acho que existe uma maneira da gente navegar isso de uma forma menos dramática do que a gente está navegando agora. Eu quero acreditar que o pior já passou. A gente não sabe se vai haver uma nova onda, se isso no outono vai piorar de novo. Mas a gente já, hoje, 200 laboratórios, dos melhores laboratórios do mundo, estão dedicados exclusivamente a tratamentos dedicados ao coronavírus. 70 dos maiores laboratórios do mundo estão dedicados à vacina. Então, existe uma comunicação, apesar das guerras diplomáticas e geopolíticas, existe uma troca de informações da comunidade médica global como a gente nunca viu antes, né? Então, eu tenho a esperança, uma vez que a vacina seja descoberta, acho que a gente volta um pouco para o normal, mas eu acho que algumas mudanças são para sempre. Por exemplo, a gente mencionou o 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, a gente não precisava tirar o sapato para passar para entrar no aeroporto, a gente podia entrar no avião com uma garrafa d'água que a gente trouxe na mochila. Isso mudou e não desmudou mais, né? Antes do show Então, Bomber, ninguém precisava tirar o sapato para passar no raio-x. Lembra daquele cara vindo de exatamente. Claro Londres que que sim. tentou explodir um avião? E desde então a gente É, é obrigado, a menos que você tenha um TSA pré, você tem que tirar o sapato para exatamente. embarcar. Então eu Mas eu acho que concordo. com a pandemia é diferente. Eu acho que com a pandemia algumas coisas vão voltar
ao normal. Eu não acho que para sempre, todo. Se for assim, a gente não. Eu não acho que, por exemplo, a gente nunca mais vai poder entrar numa pista de dança lotada. Entendeu? Eu não acho que a gente nunca mais vai poder assistir a um show lotado, em um restaurante despreocupado. Eu acredito, e talvez seja otimismo meu, que a gente vai voltar. Mas outras, por A minha exemplo, opinião é Zoom. que uma vez descoberta a vacina, a vida volta ao normal. Eu acho que, por Com exemplo, precauções. viagens de trabalho, reuniões que não eram, não precisavam ser, né, presenciais, não precisavam ser em pessoa, você não precisava viajar para olhar na cara da pessoa para fechar um negócio. Eu acho que isso eu sempre digo que a pandemia ela acelerou transformações que eram inevitáveis. Então, por exemplo, as casas de cinema, as salas de cinema, elas já estavam morrendo. Agora a pandemia forçou os estúdios a trabalharem com plataformas de streaming. Então, apertou o fast forward e uma mudança que ia demorar uma década, demorou 3 meses. Né? A mesma coisa, eu falei no Manhattan dessa semana, a energia limpa pela primeira vez, a energia sustentável superou o carvão. Isso era inevitável que fosse acontecer, mas a pandemia forçou que isso acontecesse com uma rapidez singular. Então, eu acho que algumas coisas realmente vão mudar para sempre, mas eu acho que a gente vai voltar a poder se tocar. Muita gente diz que aperto de mão é uma coisa do passado, que nem devia existir mais. Mas eu vou me adaptar. Eu acho que todos nós vamos nos adaptar. Né? Eu acho que é importante também não só olhar para esse momento, sem querer filosofar, mas filosofando, e isso eu falo do fundo do meu coração, não olhar para esse momento só como um momento trágico. Como é que a gente pode sair desse momento melhor do que a gente entrou nesse momento? Né? Eu escrevi um texto, uma matéria recentemente, em que eu falo das coisas das quais eu sinto falta, que eu reclamava. Né? Esperar 1 hora para conseguir um drink dentro de uma boate, esbarrar em gente dentro do metrô lotado, não sei o que, eu morro de saudade disso tudo. Então, que a gente, talvez agora, aprenda com isso e pense no que é gostoso da quarentena, no que é bom desse momento, que é poder acordar mais tarde, que é poder cozinhar com a família, que é poder ter mais tempo com o seu cachorro em casa. É claro que parece que eu estou aqui poetizando uma tragédia, mas não é. Eu acho que a gente tem que tentar viver no presente, se adaptar e ver que isso também vai passar, de um jeito ou de outro. Né? Eu concordo plenamente com você. Acho que essas mudanças vieram para ficar, não tem retrocesso, menos pelo medo de uma futura contaminação e mais pelo fato da gente ter enxergado que a gente não estava vivendo uma vida legal. Aquele 9 to 5, aqui no Brasil, 9 to 10, almoçando todo dia fora, trabalho, reuniões à noite, encontros de trabalho, pouco convívio com a família. As pessoas descobriram que é possível viver uma vida menos estressante, apesar de todo o estresse que a gente está vivendo, com essas muitas incertezas, sim, mas que é possível aquilo que você falou, o cara não precisa pegar um avião necessariamente para ir de São Paulo para Miami ou para Nova York para ter uma reunião. Ele sabe que é altamente viável ele fazer isso hoje através de uma videoconferência. Que tinha muita gente que falava, isso não funciona. Eu acho que vai ser uma mudança sem volta. A gente vê American Express, já disse que até dezembro vai todo mundo continuar de homework, mesmo que semana que vem, miraculosamente, apareça... O Twitter também falou, né? Aqui no Brasil, a XP e outras grandes empresas já disseram, não volta antes de janeiro. Até lá é todo mundo de home office. O Twitter falou que para sempre é home office. Ele disse que ele fica disponível para quem quiser. Os funcionários que não quiserem mais trabalhar no escritório podem trabalhar de casa pelo resto da vida. Agora, nas viagens, você é um cara que já viajou 60 países, Pedro pelo mundo te leva para muitos lugares. O que você acha que vai ser? Vai ser o que foi com a loja da Hermès lá na China, que depois de uns 2 meses fechados, no dia que abriu, a fila dava volta no quarteirão e tinha gente botando pelo ladrão, compraram 2,5 milhões de dólares em mercadoria? Ou você acha que as viagens vão demorar para... As pessoas vão é uma ótima pergunta, porque todos os meus projetos, eu tenho vários projetos sobre os quais em breve você vai saber, e a grande maioria envolve viagem.
no início da pandemia, eu falei, putz, agora vai atrasar tudo. E realmente está tudo atrasado. Mas eu tenho a absoluta certeza, mais precisa convicção de que assim que isso passar, ou assim que a vacina surgir, ou assim que a gente se adaptar e se acostumar, eu acho que o ser humano, o mundo inteiro, vai ter um apetite para viagem, assim, como a gente nunca viu na vida, porque eu acho que Essa é a minha nunca. opinião. Eu Eu acho que compartilho da sua. agora a gente vai passar por um tempo que a gente não vai poder. A aviação mudou, né? Você sabe que para entrar em alguns Como é que você lugares você voou vai de ter. Nova York para Miami? Você foi de comercial? Você foi de carro? Você foi Claro. de... Não, E eu como é que fui, tá? mas a emissora. Como é que tá dentro Como é dos que tá? voos aí nos Estados Unidos? Você só 25% do avião. Eu sou absolutamente obediente. Eu não saio de casa sem máscara para lugar nenhum. Uso luva, álcool gel, distanciamento social, e é a mesma coisa no aeroporto, respeitando todas essas regras. Ninguém precisa mandar eu fazer nada, porque antes deles mandarem eu já faço. É, existe aquela ansiedade, aquela apreensão, aquele estresse, mas eu sou muito disciplinado, sou muito Caxias, e eu sei que existe eu preciso desempenhar o meu papel da melhor maneira possível. E se viajar 2 horas é necessário para que eu possa compartilhar essa informação que eu considero útil, eu acho fundamental. Aqui, o jornalismo, os jornalistas são considerados essential workers, né? É uma profissão essencial. Então, da mesma forma que o Aqui no caixa do Brasil também. supermercado, Aqui no o Brasil também. carteiro, exatamente, a gente tem que você compartilhar informação é uma necessidade, né, que a sociedade tem. Então é o que eu estou fazendo aqui. E se eu te disser que é moleza, que foi uma delícia de viagem, é claro que não foi uma delícia de viagem. Agora, eu fiquei feliz em ver que as pessoas estão respeitando a fila, você tem uma distância grande entre uma pessoa e outra, todo mundo usando luva. Os uniformes dos comissários de bordo vão mudar para sempre. Todos vão ter que usar máscara, todos vão ter que usar luva. Se antes você tinha 10 voos, Nova York e Miami, agora você vai ter 5 voos, porque a higienização, a limpeza das aeronaves mais cautelosa do que jamais foi, sabe? Enfim, essas mudanças elas vão acontecer e a gente vai se adaptar. Elas agridem a gente no início, como qualquer mudança, o Pedro pelo Mundo, por exemplo, é um programa sobre lugares passando por transformações irreversíveis. Então, eu vi de perto mudanças políticas, climáticas, econômicas, gastronômicas, culturais. Qualquer mudança é indigesta no início, mas depois a gente se acostuma, sabe? Então, eu acho que por enquanto, o turismo vai sofrer. A expectativa é que seja um prejuízo de mais de 2 trilhões de dólares no próximo ano, tá? Isso envolvendo, é claro, porque sem turismo você não tem os espetáculos, você não tem os restaurantes, você não tem os museus, você não tem um monte de coisa. Então, o turismo é realmente uma máquina que move a recuperação de lugares que passaram por momentos econômicos trágicos também. Então, eu acho que a gente vai dar um jeito, mas o turismo, por enquanto, vai sofrer muito. E eu acho que agora a gente vai ver também muita gente indo para lugares onde você possa praticar o distanciamento social. Então, cidades como Veneza, Paris, Londres, Nova York vão perder muito, e lugares mais isolados, como Hanoi, onde você pode passear num campo de arroz. Eu acho que esses lugares vão lucrar mais, porque você vai ter mais essa oportunidade de se sentir seguro e viajar enquanto viaja, né? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que o momento é sofrido e não vai passar rápido, mas a recuperação vai ser sólida. Porque eu, por exemplo, quando essas restrições de viagem forem levantadas, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar num avião, seja a trabalho, seja para sair um pouco desse universo que a gente está vivendo já há mais de 2 meses. Que dica você daria, Pedro, para quem está nos assistindo, que está de alguma forma ligado ao hospitality, não necessariamente só ao turismo, mas Sim. atividades que dependem do turismo, do hospitality como um todo?
que você acha que é uma sacada legal nesse momento para quem está passando por essa dificuldade e precisa se reinventar? É uma ótima pergunta. E quem sou eu para dar dica de. Quer dizer, eu tenho experiência com hotelaria, visitando hotéis, viajando e frequentando esses Mas lugares, não mas só hotéis, eu sei. serviços de receptivo, restaurantes, enfim, tudo Eu aquilo que acho que o envolve. importante, eu acho que a gente está passando por um momento onde o medo ele não é uma escolha. A gente está navegando águas desconhecidas, a gente está passando por uma fase cheia de ansiedade. Então, o conselho que eu daria é não ignorar, não fingir que isso não, fingir que isso não está acontecendo. Eu acho que eu, por exemplo, irei quando eu puder, quando Nova York estiver reaberta e for seguro, eu vou aos lugares, vou ao restaurante, ao bar, nos quais eu me sinta seguro. Então, se eu acho que o ser humano ele meio que ficou viciado na arte de reclamar. Então, em vez de reclamar que você vai ter que comer e o garçom vai estar com a máscara, e você vai ter que pedir a comida no telefone, e você vai ter que ter uma placa de acrílico, né, de plástico, entre a sua mesa e outra, é fácil a gente falar, ai, que saudade de quando não era assim, ai, assim não tem graça, assim, vai ter graça. E é para ser assim agora. E a gente tem que passar por isso agora para chegar do outro lado do rio, para, né, virar a curva, para passar por esse momento. Então, eu vejo alguns. Para mim é uma tragédia inimaginável. Eu tenho grandes amigos, alguns dos meus melhores amigos trabalham nesse universo de, como você falou, de hospitality, seja em restaurantes, em hotéis, em bares, na noite. E eu vejo, o que você falou, a expectativa é que entre 30% e 40% dos restaurantes e bares de Nova York nunca mais vejam a luz do dia. Isso é muito triste, né? Mas a gente está falando de vidas humanas, então eu acho que a gente tem que priorizar. Primeiro, a gente tem que sobreviver, tem que respirar, depois a gente tem que continuar, né, botando a roda da economia para sobreviver, para rodar, seja lá o que for. Mas eu falei isso no Manhattan no outro dia, recebi um monte de mensagens via rede social que eu falei que existe um êxodo das grandes cidades e que esses lugares estão fechando. E aí o Lucas falou, o que vai acontecer nesses lugares? Eu falei, novas pessoas vão ocupar esses lugares, novas marcas, novos restaurantes, novas lojas. Então, não só Nova York, mas o mundo ele vai se reinventar. E é triste pensar nas portas que fecharam, é triste pensar nos restaurantes que fecharam. Mas que bom que a gente pôde estar lá, que a gente pôde provar, que a gente está aqui para contar essa história. E que bom que outros lugares vão surgir. E, enfim, é fácil falar, é difícil fazer. Mas eu acho que a gente não tem escolha. Se a gente não fizer isso, a gente senta e chora. Isso não ajuda ninguém, né? You gotta do what you gotta do, né? Você tem que fazer e não adianta. Pedro, a Vai gente já está passar. quase. Vai passar, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente está a 10 minutos do final da nossa conversa. Quando ela é boa, ela passa rápida. Eu tenho aqui várias perguntas que mandaram para a gente e eu quero fazer algumas delas para você. Claro. Bom, tem gente te pedindo em casamento. Acho que não dá para responder isso assim de bate-pronto. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta se você já visitou um país que deixou de existir, ou que foi incorporado, ou que mudou de nome, ou enfim. Boa Desses... pergunta. Bem, que mudou de nome alguns. O primeiro que me vem à mente é Mianmar, né, que era Burma, e foi uma das viagens, uma das grandes viagens da minha vida. Mianmar passou por uma ditadura brutal durante 7, 8 décadas. Sofreram muito, mas é um dos lugares mais lindos do mundo. Bagan, que fica em Mianmar, chamam de a cidade dos 3.000 templos. Eu posso sentar aqui e descrever à vontade, que não vai dar a menor ideia do que é. Há lugares que me marcaram tanto, que me emocionaram tanto, que me tocaram tanto, que eu faço questão de não voltar a esses lugares, que eu tenho muito medo que essa emoção seja diluída, que eu volte e fale, não é tão bonito, não é tão emocionante, não é tão gostoso. Então, se eu tiver que voltar a trabalho, eu vou voltar, mas
foi muito louco você chegar num lugar que estava fechado do mundo, assim como eu fui à fronteira da Coreia do Norte, mas não entrei na Coreia do Norte. Mas você chegar e a pessoa não saber, e pelo amor de Deus, eu não estou dando exemplo, eu acho que acontece na Coreia do Norte uma tragédia. Mas o que eu estou falando é quando eu cheguei em Mianmar, eles não sabiam o que era um cartão de crédito. Eles não sabiam direito o que era um smartphone. E, por um lado, isso é muito triste, porque, por exemplo, quando eu fui a Cuba, né, eu falei, meu instinto, quando eu cheguei em Cuba, foi, mas não é como eu lia nos livros, a comida não é o que eu imaginava, não tem mais Buena Vista Social Club. E aí eu vi o quão egoísta era essa postura, né? Porque, bem ou mal, a gente tem que tomar cuidado. A gente não quer o turismo, a gente quer chegar no lugar e quer que seja tudo autêntico, mas a gente tem que pensar na população daquele lugar, né? Aquelas pessoas merecem também o dinheiro e a economia que vem com os visitantes. Então, Mianmar foi um pouco isso para mim. Eu queria que ela ficasse paralisada, congelada, na sua memória. cristalizada na minha memória. E eu fui também, como eu falei, na Geórgia. Geórgia, ela perde. Geórgia é um país que tem fronteira com a Rússia e perde espaço, perde literalmente quilômetros todo dia. Eu entrevistei, eu estava numa mesa jantando, isso é um dos grandes privilégios do meu trabalho, né? Essas pessoas que eu falo que o programa é Pedro pelo Mundo, ele é um programa autoral, mas ele não é um programa sobre mim, ele é um programa sobre essas pessoas que abrem as portas e abrem suas vidas e contam essas histórias. E um cara estava falando que um dia todo dia ele ia visitar o pai, né, que tinha falecido no cemitério. E um dia ele chegou lá e era território russo. Então ele não teve como passar da fronteira. Uau. Então há histórias que são tristes, mas eu acho que elas são importantes também, para a gente entender um pouco melhor o mundo no qual a gente vive, né? Legal. Vamos para a próxima pergunta. Qual tipo de programa você mais gosta do seu trabalho? O jornalístico ou de viagens? Os dois são jornalísticos, mas você entendeu a pergunta. Sim. Né? Entendi. É interessante porque eu tenho muito orgulho de fazer parte da bancada do Manhattan Connection, né? E eu aprendi demais e eu tenho absoluta admiração pelos meus companheiros de bancada. E eu vejo que o Pedro pelo Mundo ele foi um projeto que abriu a minha carreira ou a minha visibilidade, meu status, seja lá o que for, para um outro público, para outras pessoas. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o mesmo Pedro nos dois. Eu quero dizer que eu tenho a mesma linguagem, a mesma postura. Eu estou em circunstâncias diferentes, eu estou em ambientes diferentes, eu estou explorando paixões diferentes, com pessoas diferentes, mas eu não saberia escolher, né? Eu acho que eu sou o profissional que eu sou, porque eu sou um pouco dos dois. Então, para que escolher se a gente pode ter os dois? Eu concordo. Eu sou fã do seu trabalho. Eu assisto Manhattan Connection muito antes de você chegar na bancada. Sou da época do Paulo Francis. E acho um dos melhores programas da televisão brasileira disparado. Assim, Obrigado. Conteúdo riquíssimo, profundo, no ponto e diverso, né? Não é aquela coisa. Não é um programa de política, não é um programa de hard news, não você tem de tudo ali dentro. Eu acho espetacular. E o Pedro pelo Mundo, você leva a gente a lugares que, por exemplo, eu não sei se eu vou a Mianmar em algum momento. Eu acho que, só para terminar isso que você mencionou, eu acho que os meus textos, principalmente esses textos, essas matérias, esses artigos que eu tenho escrito durante a pandemia, eles mostram bem esses meus dois lados. No último artigo que eu escrevi, eu começo falando sobre uma viagem que foi super transformadora para mim quando eu era adolescente, que foi na Tailândia, nas ilhas de Koh Phi Phi. Depois eu entro e menciono que ela foi destruída pelo tsunami em 2004, e eu falo que o coronavírus chegou ao Brasil meio que como uma onda que foi destruindo todos esses lugares. Então eu dou várias
existe essa faceta do jornalismo de dar os números, de dar os fatos, de relatar os acontecimentos, mas eu termino com a mesma... eu acho que poesia, por natureza, é uma forma de arte um tanto quanto pretensiosa. Então, eu prefiro não dizer que eu termino de uma forma poética, porque eu acho que... mas eu termino de uma forma emotiva, com a emoção que eu carrego na conclusão do Pedro pelo Mundo. Então, acho que dá para você ver um pouco de todas essas facetas, todos esses lados, né, do meu trabalho. Continue fazendo. É muito legal. Parabéns. Obrigado. Pedro, a gente está se aproximando aqui do final. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. E antes disso, quando é que a gente vai saber da novidade? Quando é que vai ser o anúncio? Olha, Camarote, geralmente a gente tem datas muito precisas, né? O projeto vai começar tal dia, a gente vai filmar tal dia, a gente vai ao ar o projeto vai ao ar daqui a 2 meses. Isso não existe nesse momento, nesse mundo, né? Mas eu posso dizer que logo que a pandemia chegou, que o susto apareceu, eu estava com muita angústia, muita apreensão, muita ansiedade, muito medo, porque eu falei, agora parou tudo, e eu vejo a vontade das pessoas e esse impulso das pessoas de continuar trabalhando. E eu estou produzindo, e como eu falei, eu estou super ocupado, e eu garanto que em breve, se Deus quiser, nos próximos meses, vocês já vão saber da novidade. Eu te conto depois. Mas uma mensagem... cara, pode parecer uma bobagem, mas eu acho que é a mensagem que eu mencionei en passant, rapidamente no nosso papo. Eu acho que é importante a gente não tentar fechar os olhos e os ouvidos para o momento pelo qual a gente está passando. É tentar aprender, é estar socialmente, fisicamente distante, mas emocionalmente conectados, né? Eu sou muito apegado, sou muito grudado com os meus pais, e eu falo com eles todos os dias, agora mais que nunca. E então cultivar esse happy hour via FaceTime, e observar, aprender. Meu tio-avô, o nome dele era Hermógenes, e ele era um mestre de yoga. E um dos arrependimentos que eu tenho, eu não aprendi com ele a arte da meditação, foi aprender depois que ele já tinha falecido. E eu não sou esse tipo de pessoa que vai e fica 3 dias sem falar, num retreat, não é nada disso, mas meditar tem me ajudado muito, porque eu acho que o exercício da meditação me ensinou a estar presente, né? Não contar os minutos para acabar, não contar os minutos para chegar ali do outro lado. A vida passa rápido. Eu tive a honra de conversar com pessoas que passaram, como eu falei, por situações, por tsunamis, por guerras, por genocídios, por terrorismo, e eu vejo que passa, que elas crescem com aquelas cicatrizes, né? Então eu acho que é o que a gente tem que fazer agora. A gente vai superar isso. Vai sim. Pedro, muito obrigado. Foi um enorme Obrigado prazer ter você. você aqui com a gente. Sucesso no seu novo projeto. Boa sorte aí na Flórida. E que a gente possa, em breve, poder celebrar mais um projeto que eu tenho certeza que vai ser bastante exitoso. Se cuida por aí, saúde. A gente fica em contato. Pessoal, muito obrigado por participarem com a gente dessa conversa aqui na Forbes Live. Lembrando que, para quem não assistiu na íntegra, esse papo fica disponível depois no nosso IGTV e no YouTube da Forbes Brasil. Espero vocês amanhã. A gente tem mais uma conversa aqui às 7h30 da noite. Se cuidem, fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau, Pedro. Obrigado, Camarote. Obrigado, Forbes. Obrigado a todo mundo. Beijo. Foi uma delícia. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.